Olá, seja bem-vindo. Hoje o tema aqui no Correio do Lago é inteligência emocional. Vamos conversar com o Eduardo Hack, doutor Eduardo Hack, entender um pouco o que é inteligência emocional e como ela afeta a nossa vida. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer recebê-lo aqui para a gente conversar de um tema tão importante. E agradecendo o teu convite também aí, José Macedo, ou bem, a pessoa que fez a ponte, eu preciso honrar aqui e agradecer também a nossa antiga vereadora da cidade, aí, Santa Helena, a Marli Regina Massaneiro, hoje palestrante, também Certo. treinando a nossa, quero agradecer aqui já publicamente. E, de certa forma, apresentar de forma sucinta. Então, meu nome é Eduardo Hack, eu sou professor doutor e atuo na educação desde os 18 anos. Eu tenho já 30 anos de educação e venho contribuindo com o desenvolvimento de pessoas, ao longo desses anos, numa trajetória que começou com educação mais catedrática, mais assim acadêmica, e ao longo dos anos nós fomos evoluindo e migrando para um outro tipo de educação que é a inteligência emocional e comportamental. Muito bem. Doutor Hack, explica aqui para o nosso público, afinal de contas, o que é a inteligência emocional e por que ela tem ganhado tanta relevância Maravilha, nos maravilha. nossos dias. Macedo, assim, de forma sucinta, essa inteligência ela veio sendo aclamada a partir da década de 70, 80, e no Brasil ela tem tomado alguma proporção. Não sei exatamente se as pessoas abordam todas com a sua total profundidade, mas o fato é que a partir de um autor chamado Daniel Goleman, e já haviam discussões, mas ele foi a pessoa que deu uma expandida mundialmente, começou a se mostrar que até a década de 70 nós entendíamos muito que os resultados da vida eles vinham através de uma formação tecnicista, com os diplomas, com certificados, né? É sobre saber e, no máximo, saber fazer aquelas coisas que são importantes. Eu acho que você, eu, todo mundo aqui já ouviu aquela história de, ó, né, vai estudar, tira um diploma para ser alguém na vida, né? Um orgulho da família, aquele quadro, aquela situação toda de uma evolução, né? Foram que os pais Certo. passaram e acreditam muito nisso. Mas o fato é que a educação começou a tomar proporções aí gigantescas, muita gente tirou diploma, né, em escala. Vamos pegar o exemplo do Brasil, né? A gente tem alguns dos recordes mundiais, né? O Brasil é o país que mais tem psicólogo, mais tem advogado, mais tem dentista, por exemplo, no mundo inteiro. Aliás, fazendo uma brincadeira aqui, hoje todo mundo que tem um celular ou é fotógrafo e jornalista, É isso aí. Sem contar as mídias sociais aí, né? Todo mundo transmite né? alguma notícia lá, né? Perdemos o espaço, doutor. Então você veja, né? Olha que sensacional. Mas mesmo assim, olha só. Isso não deixa de ser o país que, ó, tem mais psicólogos no mundo, mas a gente tem o país que mais tem depressão no mundo. Tem É o uma, país que uma- tem uma mais estatística dentistas, mas não quer dizer interessante. que a saúde bucal do brasileiro tá ok. Você tá entendendo? Aham. Então, esse camarada começou a perceber que existe uma série de. Eu vou colocar uma metáfora aí, musculaturas emocionais e comportamentais que nem sempre são atendidas. E aí eu tô Certo. falando aqui, então, da famosa inteligência emocional, que basicamente é sobre você também entender um tanto quanto como gerir emoções e ter uma vida mais plena. Eu não estou falando comandar, mas é sobre você entender as suas emoções, seus sentimentos e se trabalhar, ter habilidades sociais, tá? E, sobretudo, desenvolver musculaturas, tá? De elementos que fazem importância em qualquer momento da vida, e vamos falar especialmente agora e nos próximos anos. Eu estou falando de comprometimento maior, resiliência, disciplina, você está entendendo? Engajamento, ação, sabe? Sobre fazer as coisas acontecerem, porque vem um cenário, e acho que é uma das nossas conversas aí, tem uma série de cenários que vem aqui, não só no Brasil, como no mundo. Então, ela acaba sendo, eu diria, não é a cereja do bolo, sabe? Mas todo o conjunto que vai permear com isso aqui. Porque, veja, você pode ser formado, sei lá, na USP, você pode ter diploma, você pode ter mil e tantos cursos. Mas o que é que você faz exatamente com isso? Então, quando passa para a seara do comportamento e da Entendi. emoção, é que você vai ter melhores resultados. E aí, meu caro, é muito legal falar, Macedo. Isso é um dado mundial. E não quer dizer que seja só esse valor que importa, tá? Mas é importante comentar com você. A maioria dos milionários do planeta Terra
tem só quarta série. Isso significa muita coisa. As pessoas tiveram atitude. Conhecimento é a grande base, mas você saber, tá? E não saber fazer, mas o melhor de tudo é querer fazer e ser é diferente. Vou dar um exemplo mais ou menos assim, tá? Sim, Todo mundo aqui sabe a importância de você fazer exercício físico diariamente. Isso é o saber. Todo mundo já entendeu que você precisa fazer rotineiramente exercício físico. Isso aí é também saber. Agora, saber fazer é aquela pessoa que já está segunda, quarta e sexta, ou todo dia da semana, praticando atividade física. É o segundo nível. Mas o último nível, Macedo, que é o da atitude e que vai implicar em resultados, é sobre o ser. E esse ser significa o seguinte: quando você viaja, por exemplo, e fica no hotel, você pratica atividade física? boa pergunta. Olha, Não, né? olha que sensacional. Esse Muito exemplo, ele raramente, já. né? Pois é, mas já faz parte da pessoa, ela já tem essa atitude que faz muito parte dela. Então, veja, o cara aprendeu a fazer administração financeira pessoal. Ele até sabe fazer, mas ele faz, é outro nível. Sim, O camarada entendeu que é importante ele ter visibilidade, ele fazer vídeo, colocar no Instagram, divulgar seu trabalho, fazer palestra, fazer networking, sei lá o quê. Mas ele faz? Você tá entendendo? Ele entendeu que é sim, importante dialogar com família, vou falar agora do campo pessoal. Ele sabe a importância de não ser na comunicação violenta, mas ele realmente faz isso no dia a dia. Então, esse nível maior é uma outra compreensão de desenvolvimento. E eu acho que eu vou citar um exemplo para ti aqui que vai explicar bem essa história. Bem mesmo. Eu tenho ex-alunos de universidades, tá? E faculdades, universidades, que tiravam boas notas, mesmo. Mas teve um dia me corroeu assim o coração. Eu vi num supermercado, e eu não estou criticando a categoria, um ex-aluno meu formado em administração tendo que trabalhar de caixa de supermercado. E eu te falo, isso é conhecimento, é saber fazer ou é atitude? Então, quando a gente começa a perceber que tem um campo aí todo que está renegado, que não está trabalhado nas escolas, esses trabalhos todos, e a gente sim, começa a perceber que existem método para tudo. E eu sou a prova disso, se precisar também conta os meus exemplos. A gente sim. vê que dá para modificar comportamento, dá para trabalhar emoção, dá para criar musculaturas de inteligência emocional. Não sei se eu me fiz entender, mas sobre a importância disso, sabe? Para esse mundo que está vindo. Então, professor, só para complementar, no meu pequeno entender, a falta de inteligência emocional é que faz com que as pessoas se apeguem muito facilmente às ilusões. Por exemplo, cursos que são ofertados pela internet que parecem ser muito fáceis de ser executados e que vão te trazer um grande resultado, mas que você não tem habilidade de fazer, de concluir, de persistir. No meu entender, a falta de inteligência emocional é também a falta de consistência, de persistência da pessoa de seguir aquele caminho e de finalizar aquele objetivo. Isso, no meu entender, a falta de inteligência emocional é que faz com que a pessoa desanime, que ela não persista e ela desista no meio do caminho. Se, olha só, você tocou num tema bem importante, porque, veja, os pilares que vêm dela, eles pautam a autoconsciência, a autorregulação, a empatia, a automotivação e as habilidades sociais. Quando a pessoa ela até identifica que ela tem detalhes e problemas a serem resolvidos, mas ela não aceita profundamente que aquilo realmente está fazendo diferença na vida dela, ela não vai buscar estar melhorando. Isso é um passo, a um certo nível. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu sempre pergunto: é mais fácil desconstruir uma crença, uma forma de pensar, ou é mais fácil construir uma habilidade, um comportamento? A pessoa fala uma habilidade, Frei. Construir um pensamento é uma coisa, agora criar um comportamento, implantar, desenvolver, até virar um hábito, às vezes vai Uhum. levar meses, anos, A vida, às décadas, vezes, na uma vida, vida. todas as vezes. Isso aí. Então, é um trabalho de você lapidar a sua pedra, de você buscar o seu melhor e estar constantemente se preparando, né, para você
para as pessoas que te cercam, para o teu trabalho, para o mundo cada vez mais competitivo. Eu diria que é uma autorresponsabilidade, um compromisso seu como ser humano, de estar buscando a sua Certo. melhor versão constantemente. E você tocou num ponto, Macedo, que eu achei sensacional sobre isso, que eu falo muito para os meus alunos. Vou te falar uma estatística bem interessante. Certo. De São Paulo, 100% das pessoas que compram os cursos da nossa área de inteligência emocional, e eu posso dizer que de todas as outras, terminam de fazer o curso, de assistir o curso, somente 5 ou no máximo 8%. Pior, que é uma coisa que eu bato muito na tecla com os nossos trabalhos. Não é só sobre você responder a apostila ou só assistir a aula. Porque até isso, assistir, você ainda fica meio questionável. Como é que a pessoa assistiu? Eu sei de gente que pega, aperta o play lá, vai lavar a louça, vai caminhar e quero ver que aula que ele assistiu mesmo. Então, Vocês para te estão falar aqui, fazendo ó, isso com os cursos EAD, né? claro, claro. Aí, olha só, é muito além disso. É sobre fazer o Sim. exercício da aula, cara. Aham. Eu tenho E, visto, e olha, não, isso foi eu construído tenho nas visto, últimas. Não, você perdão, isso foi estava, viu, construído nas Eduardo? últimas décadas. Nas últimas décadas, onde o Brasil, para ganhar as verbas aí internacionais, governamentais, tinha que passar os alunos, seja for a forma que fosse feita. Mas não, a aula, ela é um momento de inspirar, de colocar alguma informação, mas o real crescimento do estudante, daquela pessoa que ela realmente quer o melhor para ela, é fora, é entre as aulas. E eu vou te falar, eu tenho uma galera de 30 anos, ou menos ou mais, que fazem umas pessoas sérias, têm que fazer exercício. Sim, mas é aí que está o ouro do negócio. A pessoa olha, porque ela passou 30, 40 anos sem fazer isso. Em que ponto, Eduardo, você percebeu que a inteligência emocional fazia diferença na sua vida e também poderia fazer diferença na vida de outras pessoas? Sim, mas tem alguns detalhes antes disso que são importantes ser mencionados, Macedo. Isso é bacana a Então sua vamos lá, pergunta. vamos lá. A minha gênese, além de ser cristão, né, e acreditar exatamente que a gente está aqui para fazer um bem para a humanidade, ajudar as pessoas e a partir sempre de nós mesmos, né? Eu sou também do movimento escoteiro, que é a maior Hum, organização de jovens do planeta Terra. Eu comecei com 8 anos e eu entendi lá, tá? Mas isso foi entender adulto, né? Que educação comportamental, essa busca constante de você ultrapassar conquistar suas metas, seus objetivos, a meritocracia de você sempre ir além, tá sempre buscando algo maior, de uma independência, de um protagonismo. Ali eu já comecei essa trajetória, sabe, Macedo? E isso foi sim. fantástico para mim. Eu conto para os meus alunos. Eu tive a oportunidade de viajar para vários países do mundo, vou citar aqui rapidamente: Chile, Bolívia, Holanda, 100% com mérito meu de captação de cada centavo. Porque a gente era Uhum. estimulado isso, década de 80, 90, sobre esse tipo de aspecto. Então você imagina quanto é que conta para o mapa mental de um jovem conseguir conquistar grandes sonhos que pareciam impossíveis para qualquer pessoa, única e exclusivamente com o seu mérito. Estou te falando Uhum. aqui já de empoderamento, de autoconfiança e autoestima. Bem, isso vai durante uma fase, e aí quando eu começo a entrar na academia, vou lecionando, eu começo a perceber que algumas coisas indiretas contribuem demais para o desenvolvimento das pessoas. Vou te dar um exemplo aqui. Eu tive alunos que tinham carreiras, vou colocar entre aspas, mais simples, tá? Mas que me viam assim, porque até se alguém puder digitar meu nome no Google lá, vai perceber completo, tenho dezenas de artigos publicados. E chegou uma hora que eu fiquei com uma grande habilidade nisso. Esse aluno chegava e falava: professor, eu quero publicar um artigo contigo, um artigo científico num evento internacional, numa revista, sei lá o quê. E eu perguntava: você quer mesmo? Então tá, né? Você sabe que professor, a maioria não ganha para isso, né? A gente faz na camaradagem. A ciência produzida, eu sabia o que aquilo ia fazer no coração daquela pessoa e na alma, no entendimento dela. Não sei se você consegue me entender. Sim, sim, é o Tem mérito, um né? caso emblemático nessa história, assim, de um ex-vidraceiro que vivia com a mão toda lascada. Eu sabia o nível de escrita dele, eu sabia a dificuldade que era. Nós levamos 2 anos para publicar no evento que ele queria. Ou esse cara é empresário. Eu sei que essa conquista para ele
fez com que ele ultrapassasse outras tantas barreiras. Ele percebeu que estava nele fazer diferença na vida pessoal e na vida profissional. Bem, Macedo, mas ainda assim eu ainda tinha algumas dúvidas, né? E mais ou menos uns 12 anos atrás, não vai dar 14, entre 12 e 14, eu entrei num treinamento desses, porque assim, eu lecionei várias disciplinas e uma delas era sobre empreendedorismo, sobre projetos. Eu sempre tive muito conectado com pesquisas científicas, com empresas, né, marketing também, mas na de empreendedorismo, eu comecei a entrar em algumas ONGs internacionais e fazer estudos. Então, eu participei da Endeavor, né, que é a maior ONG dessa área do mundo, e também fiz treinamentos com métodos internacionais, a exemplo aí do Empretec, que é um trabalho, né, patenteado da ONU, com base num autor chamado David McKeeland. E quando eu vi que em uma semana, com verdadeiros impulsionamentos, com um método, um formato de falar, de colocar dinâmicas e tal, em uma semana você consegue dar uma resetada no cérebro e botar a pessoa para agir além do normal, para sair da zona de conforto, para conquistar novos resultados, eu fiquei com uma interrogação desse tamanho assim na minha cabeça, ó, pum. Porque imagina, quantos livros, quantos artigos, quanto tudo. Uhum, E aí, Macedo, sendo bem sincero, eu comecei a estudar. Você entra por um caminho e começa a perceber que tem uma série de caminhos que vão trabalhar o nosso inconsciente, que vão ressignificar formas a gente vê o mundo, pelos traumas, pelos dramas, pelos problemas que nós passamos. A gente chama de crenças emocionais limitantes. E quando a gente começa a arrumar tudo isso, eu quero te falar que tem método para tudo, estudo para tudo, em escala mundial. Você aplica nos trabalhos, se a pessoa realmente faz as aulas e faz os exercícios, irmão, não tem como, a pessoa fica diferente, ela tem novas propostas. Então, essa educação começou a acontecer assim, e foi, acho que eu comentei contigo antes da entrevista, né? Eu comecei por um lado e continuava, estava lecionando em programa de mestrado, duas faculdades diferentes aqui da região, trabalhei em Santiago de Compostela, morei na Espanha, mas aos poucos eu fui migrando e hoje eu acredito tanto nessa bandeira que eu larguei esse meio e tenho um instituto, que é o Instituto Hack, com vários cursos, com vários treinamentos, com várias formações que nós aplicamos assim constantemente para ajudar, impactar vidas ao seu melhor. muito bem. Conversamos então com o Eduardo Hack, especialista em inteligência emocional, que vai estar aí palestrando um curso aí em mês de janeiro para quem tiver interesse aí de toda a região. Os contatos do Dr. Hack vão estar disponíveis aqui na matéria. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Foi importantíssimo aí, esclarecimentos aí a todo mundo aí sobre o que é e como afeta a inteligência emocional à nossa volta. Muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço, Macedo, e você está super convidado também. Vai ser um prazer ter você com a gente. Se puder, venha também. Muito bem. Finalizamos então a entrevista com o Dr. Eduardo Hack, especialista em inteligência emocional, trazendo informações importantíssimas aí para a comunidade de Santa Helena e de toda a nossa região. É o Correio do Lago, sempre trazendo informação relevante para a nossa comunidade. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.